para os responsáveis. O maior responsável aqui na terra pela família. Nós sabemos que a família, por ser uma instituição divina aqui na terra, e é por esta razão que o inimigo ele tem trabalhado de uma forma tão tremenda, principalmente nesses últimos dias, parece que vai a cada dia mais se degradando mais, porque ele quer ver o extermínio da família, por ser uma instituição divina. O inimigo nunca aceitou perder, mas infelizmente nós sabemos que ele já perdeu. Ele já perdeu porque quando Jesus, ele achou que tudo estava no domínio dele, Jesus desceu, deixou o seu trono de glória, deixou tudo, renunciou tudo para restaurar a família que havia degradado e também a sua noiva, a igreja a qual nós fazemos parte. Esse é o Deus que tudo que ele fala, irmão, prevalece. Amém. Família. E o responsável, que é de uma família universal que nós servimos, que é fruto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele está aqui também nesta manhã. Amém. Primeira coisa, irmãos, eu quero ler com os irmãos um versículo. Nós já lemos um texto na palavra de Deus que já deu para os irmãos sentir a nossa responsabilidade. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem para governar. É uma responsabilidade, não é pequena, é tremenda, mas foi Deus que colocou. Embora muitos não tenham assumido essa responsabilidade, mas que Deus colocou, colocou. A gente assumindo ou não assumindo, Deus vai cobrar de nós. Amém, irmão? Amém. E eu quero ler um versículo apenas na palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia no Evangelho do Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 4. Eu vou pegar aqui essa família, por exemplo, né? Porque é uma família exemplar, que o governo dessa família, além de estar sob o governo de Deus, o responsável dessa família governou a família até no último momento da sua vida. Ele não perdeu a rédea, não perdeu a autoridade e não perdeu o governo de Deus. Porque o mais importante de uma família é o chefe dessa família sentir e saber que ele está debaixo e diante o governo de Deus. Aí nada cai por terra. Ainda que haja transtorno, contraversões, isso aí sempre vai acontecer e tem que acontecer. Às vezes por ocasiões que permissão de Deus, porque Deus permite para que a gente venha despertar, porque o ser humano, infelizmente, é muito folgado, viu, irmão? É muito folgado. Eu sempre costumo dizer, quando eu estou no trânsito, que alguém não respeita a faixa de pedestre, passa correndo na frente do carro e tal, e de vez em quando a gente vê um irmão ou uma irmã fazendo isso, aí eu sempre comento com a minha esposa: o crente é folgado, tá vendo? Só porque tem certeza da salvação, acho que pode abusar. Né, irmão? Então, por essa folga que nós temos, que é uma tendência do ser humano, quando tudo está bem para ele, a tendência dele é ficar meio folgado, meio paralisado. E muitas vezes Deus permite certas coisas para dar aquele choque, para nós despertarmos. Capítulo 37, versículo de número 4, nos diz assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele
pacificamente. Pacificadamente. Amém. Meus irmãos, coisa difícil, o ser humano tem essa tendência, por causa de quê? Vocês sabem que por falta dessa humildade, do temor, é que existe Satanás hoje, para tirar a paz de todo mundo e, se puder, fazer com que até os crentes se desviem, nega a sua própria fé. É por essa razão, por causa da desobediência, por causa da exaltação, por causa da falta de humildade, né? E nós sabemos que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, ó, nunca quereis ser mestre. Por quê? Porque a responsabilidade é maior, a cobrança é maior e o juízo é maior sobre o mestre. Mas quando Deus chama, não adianta correr, não adianta correr, não adianta negar, é melhor encarar, porque quando Deus chama, Deus garante. Deus garante. Eu louvo a Deus que eu falo com muita propriedade esse assunto, porque o meu primeiro casamento durou 39 anos. O pastor Hugo conheceu a minha ex-esposa, congreguemos próximo ali, no mesma região aqui em Campinas. 39 anos durou o primeiro casamento meu, porque nós casamos no Senhor. E Deus nos abençoou bastante, aí Deus achou por bem recolher. E nesse espaço de tempo que eu fiquei sozinho, eu ouvi com meus próprios ouvidos pessoas que eu achava que era amigo meu, companheiro chegado. Um dia eu fui chegando e ele estava falando, agora dessa vez pastor Ageu vai embora daqui, porque essa agora ele não vai suportar. E realmente eu vim embora mesmo, mas no momento certo, na hora certa, e eles tiveram que ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus na minha vida. Eu não posso ser hipócrita, que passou por um momento, irmão, e quando aconteceu de eu ficar viúvo, eu ainda teria que trabalhar mais 2 anos naquela empresa que eu estava trabalhando, para mim se aposentar. E eu tive que enfrentar a realidade. Então, mas teve um momento, eu mesmo pensar, que nunca mais eu ia ser a mesma pessoa, nunca mais eu ia voltar a sorrir, nunca mais, talvez aquela felicidade, aquele prazer, aquela alegria de falar em nome da família, eu não ia ter. Mas Deus, que conhece todas as coisas, sabe tudo, o nosso futuro, Ele mudou a história. E um dia, num sábado de manhã, eu estava ali em casa sozinho, passando um café, e de repente o celular toca. Eu fui atender, um pastor amigo meu, há mais de 20 anos eu não tinha contato com esse pastor, do Paraná. Ele me liga para mim pregar numa festividade no Paraná, a respeito de missões, que esse pastor me conheceu lá no campo de Teodoro Sampaio. Eu era líder de missões naquela época lá, e líder da mocidade, e ele me convidou para esse evento no Paraná. Eu falei, ele queria que eu fosse lá sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu falei, pastor, eu posso assumir um compromisso com o senhor de pregar no sábado à noite e no domingo pela manhã, porque no domingo eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar porque eu tenho um compromisso na segunda-feira cedo, eu trabalho. E ele assim agendou. E numa manhã missionária, mais ou menos por esse horário, eu estava pregando a palavra de Deus. E Deus estava falando com a minha futura esposa, que estava na nave da igreja, ouvindo a palavra de Deus, e Deus falando com ela. E ela entendeu o falar de Deus, porque o crente, irmão, não é só ouvir, o crente tem que entender
quando é Deus que está falando e quando é o homem que está falando. Hoje existem muitas pessoas afastadas dos caminhos de Deus, e Deus vai cobrar de certos pregadores que andam pregando de si mesmo. E as pessoas acreditam, ele aproveita da simplicidade das pessoas e prega mentira, profetiza mentira, e aquelas pessoas depois, elas são arrasadas e acabam afastando até da igreja, da presença de Deus, por causa de uma mensagem que a pessoa entregou de si mesmo. Então temos que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é grande, Deus cobra. E assim aconteceu, e hoje eu sou casado. Deus preparou a pessoa para nós darmos sequência ao trabalho. Isso é para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, estamos aqui nesta manhã, em poucos, mas o pouco que aqui está, são aquelas pessoas que Deus confiou. Uma família sobre o teu governo. Primeiro de Deus, e depois você é obrigação de cada um de nós ser responsável pela nossa família. É uma pregação, um evangelho falso que anda pregando, que a pessoa aceita Jesus, Jesus salva a família, não tem mais problema. Eu não sei se alguém aqui lembra de um programa antigo, no rádio, que o diretor daquele programa, quando ia abrir o programa, ele falava assim: não sofra mais. Usava esse palavreado, não sofra mais. Irmão, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele está renunciando tudo. Eu, quando renunciei o meu emprego, eu tinha 20 anos numa única empresa, 20 anos de empresa, na empresa Camargo Corrêa, que todo mundo conhece. E um dia, acabou a reunião de obreiro, o pastor me chamou particular e falou assim: irmão Ageu, eu era presbítero, ele diz: você tem coragem de renunciar ao seu emprego para assumir uma igreja? Nós estamos carentes, precisando de uma pessoa, e Deus colocou você no meu coração. Irmão, foi uma guerra, faltava 5 anos para me aposentar. Na minha profissão eu aposentaria com 25 anos de trabalho, eu estava com 20 anos na empresa. Ia aposentar muito bem, mas não sei se hoje, espiritualmente, eu estaria bem. E foi uma guerra interna, porque nós somos responsáveis por uma família que estava acostumada a viver num padrão de vida. E eu ia renunciar ao emprego para ganhar 1,5 salário na época. Hoje, com 1,5 salário você ainda faz alguma coisa, mas de primeiro não fazia nada não, irmão. Eu renunciei ao emprego e assumi a igreja para ganhar 1,5 salário. Peguei aqueles montante de direitos que a empresa me liberou, com todos os direitos que eu tinha, fiz um depósito, guardei, e cada mês eu tinha que ir lá e tirar um pouco. E aconteceu como uma música que tem por aí, que a casa ficou por dentro e eu fiquei por fora. Então, meus amados irmãos, isso é renúncia, mas só que nós não perdemos nada. Então nós estamos falando aqui para pessoas responsáveis por uma família. Deus confiou uma família sobre cada um de nós. E Deus requer que nós trabalhamos. Nós não somos responsáveis pela salvação de todos, mas o que pertence à nossa parte, nós temos que fazer. Temos que fazer. E nós vemos aqui que eu pego sempre essa família aqui, por exemplo, porque no momento, veja bem, no momento que Deus fez questão que toda a família soubesse que Deus tinha um plano especial com o mais novo daquela família, o garoto mais novo. Deus fez questão de revelar para o jovem que Deus tinha um plano especial na vida dele. Deus fez questão de revelar para o pai do jovem, a ponto que o pai fez uma roupa, uma vestimenta diferenciada para aquele jovem, porque ele era diferente. Deus tinha um plano diferente com ele. Aí começou a guerra, o ciúme, a inveja, o ódio,
A Bíblia diz que nenhum dos irmãos conseguia falar com José pacificadamente, porque eles pegaram ira dentro deles. O inimigo colocou uma ira dentro deles, a ponto deles querer tirar a vida. Mas o que Deus quer dizer nesta manhã? É quando Deus promete, quando Deus fala, Ele vela pela sua palavra. Ainda que todos se levantam ao contrário, mas Deus falou. Ainda que todos pelejam o contrário contra um indefeso, que era José. José era indefeso, era o menor, frágil, sozinho, na ótica humana. Mas os olhos de Deus estavam como chama de fogo sobre ele. Quando os irmãos intentavam fazer o mal para ele, o Espírito de Deus entrevia, entrava com providência, porque Deus tinha um plano traçado, e para cada um de nós Deus traçou um plano, e ninguém pode escapar, irmão. Mas nós temos que manter firme. Nós lemos no texto aí que Deus colocou a responsabilidade grande sobre o homem lá no início, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente. E quando Deus coloca a responsabilidade sobre alguém, não adianta aquela pessoa ficar falando assim: ah, foi fulano, como aconteceu lá no Éden. Ah, foi por causa da mulher, a mulher foi o homem. Não. Deus colocou a responsabilidade sobre nós, está sobre nós. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, o homem, como a pessoa-chave, isso não dá o direito de nós ser aquele autoritário, porque autoritarismo não significa autoridade, não significa. A mesma Bíblia que nos deu essa responsabilidade, ela diz que nós temos que amar a nossa companheira. Hoje, os maiores desastres espiritual e material dentro da família são discórdia, dissensões, porque muitas das vezes a mulher vai falar e a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. Quando se fala em fragilidade, nós entendemos tudo, né? Quando fala em fragilidade de pensar, de analisar, de ver, de entender. E muitas das vezes nós não sabemos aproveitar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu tenho um testemunho aqui de um irmão que era presbítero da igreja. Ele era presbítero da igreja, casado, tinha sua família, ia para a igreja junto com a família, mas ele era aquela pessoa. A irmã tinha 3 filhos, era filho dela, filho dele, responsabilidade dupla, era dos dois, não era só da mulher. E ele levantava cedo para ir para a escola dominical. A mulher tinha que preparar as 3 crianças, os 3 filhos, e ele tinha só a responsabilidade dele era vestir a roupa, pôr o palitozinho, pentear o cabelo e ficar pressionando a mulher. Vamos, mulher, vamos, já está ficando tarde. A mulher: calma, eu estou preparando as crianças. Nunca ela falou assim: você não me ajuda? E fica me cobrando e tal, né? Mas ela ia pacificamente, era uma mulher pacífica. E ele sempre naquele, sabe, naquele desespero e aquela coisa toda, e queria levar no tranco e barranco. Mas num determinado dia, porque Deus tem um momento de tratar, e tem a forma também.
Determinado dia estava tendo uma festividade na igreja. E no período da manhã eles estavam preparando para ir, e a irmã lá preparando, de repente, prepara um, está pronto, esse aqui está pronto, aí vai preparar o outro e tal. Aí estava preparando a mamadeira para a pequenininha. Aí ele chegou. Ah, mulher, desse jeito não dá certo. Desse jeito não dá. Você tem sido um empecilho na minha vida, você tem sido isso, você tem sido aquilo, a gente só chega na igreja correndo, não dá tempo de a gente orar, chega na igreja, não dá tempo de orar por causa de você, e começou aquela coisa toda, e a mulher baixou a cabeça, e a lágrima começou a descer, ela não abriu a boca, preparou a mamadeirinha, entrar no carro, e aquele homem saiu acelerando, jogando o cavaco para trás, e saiu acelerando, e vai, aí vamos chegar atrasado, quando chega lá na frente, um policial deu sinal, encosta aí. O irmão, mais essa ainda, mais essa, encostou, documento seu do veículo. O irmão pegou o documento, entregou com a cara. Aí o policial olhou o documento, olhou para ele e falou: o senhor está apressado, hein? É, porque tem compromisso, não sei o que lá, não sei o que lá. E a gente sabe como é que é, né, senhor policial? A gente fica agoniado, apavorado e tal. O policial pegou o documento dele, pôs na carteira e falou assim: eu não vou ignorar o senhor não, porque eu já fui assim também. Eu era assim igualzinho você. Eu era agitado, eu era nervoso, qualquer coisa me tirava do sério. Mas um dia me fizeram um apelo para mim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. O guarda falando para o presbítero: eu aceitei Jesus como meu Salvador, e a partir daquele dia a minha vida mudou. Eu era calmo, hoje eu sou tranquilo. A minha esposa lá em casa era o contrário, ela era agitada. Quando ela viu que Deus tirou a minha agitação, o meu nervoso, ela também aceitou Jesus. Hoje nós vivemos numa família abençoadíssima por Deus. Glória a Deus. E o senhor também não quer aceitar esse Jesus que eu aceitei um dia? Irmão, aí a esposa dele, por baixo assim, ó, falava assim: aceita bem. Aceita bem, aceita bem. O que Deus quer dizer com isso, irmão? Que muitas vezes aquilo que o homem não consegue tirar, na hora certinha, pode ficar tranquilo, na hora certinha, Deus vai usar alguém para tirar. Aquele presbítero disse que ele foi um tapa tão terrível na cara dele, que ele ficou com vergonha de ir para a igreja, naquela manhã. Ele ficou com vergonha, o guarda liberou ele, falou: eu não vou multar o senhor não, porque eu tenho dó de pessoa assim que age assim. Porque o ser humano não pode agir assim, o ser humano foi chamado por Deus para ser abençoado, e foi pregando para ele, sabe? E ele baixou a cabeça. Eu sei que a esposa futucava por baixo, louquinho que ele aceitava Jesus, irmão. Então, isso é para nós entender a responsabilidade. Agora, se a mãe estava passando por isso, como será que estava o coraçãozinho daqueles adolescentes, dos outros filhos dele? Aqui estava no colo, não entendia nada, mas no futuro ia entender também. E os outros? E aquele irmão disse assim: olha, irmão, aquilo ali foi uma lição de moral tão tremenda para mim, que eu nunca tinha apanhado tanto na minha cara como apanhei daquele guarda, sem ele nem tocar em mim. Mas aquelas palavras batiam assim que o meu rosto formigava.
de vergonha. Então, meus amados, é muito grande a nossa responsabilidade. É muito grande. Só que tem uma coisa. Deus tem um plano com cada família. Com cada família. Se nós for olhar lá no livro do Reis, ali, no comecinho do 2 Reis, capítulo 4, vocês vão ver ali, encontrar ali, nós vamos encontrar ali capítulo 4, versículo 1, a seguir ali, nós vamos encontrar que quando Deus está no governo de uma família, as coisas acontecem dentro da vontade de Deus. Acontece dentro da vontade de Deus. Vamos achar 2 Reis. Aqui fala, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, essa história aqui fala de uma mulher que perante a ótica da humanidade, principalmente daquela época, morreu o marido, morreu tudo, acabou a história da família. Mas quando a família está dentro da vontade de Deus, não acaba a história. Nós temos que entender que a nossa esposa faz parte da história da família. Para não dizer a maior parte. Se não fosse ela, você não teria filho. A sua família seria raquítica. Só você e ela. Aí quando faltava um, acabava a família, porque você ficava sozinho. Então nós temos que entender isso. Que quando a família está na direção de Deus, no plano de Deus, nas mãos de Deus, a história não acaba. Porque a Bíblia diz que essa viúva, o marido dela morreu, veio a óbito. Só que ele servia a Deus, ele era servo de Deus, a ponto que ela estava enfrentando um problema muito sério, gravíssimo, porque o homem está sujeito ao erro, irmão. Está sujeito ao erro. Por quê? Porque o homem ele pensa que ele vai viver eternamente, aí começa a fazer aqueles compromissos que parece que é eterno, não vai acabar nunca. Vai lá e faz um compromisso para não sei quantos anos. Hoje está uma tentação, mano. Quantos aposentados tem aqui? Nessa manhã? Não tem nenhum, só eu. Irmão, eu nunca passei tanta prova, tanta tribulação e passo até hoje. A pessoa, eu não sei quem é que dedura a gente. Quando sabe que você é aposentado, o sistema hoje está muito rápido. Está muito rápido o sistema. Aí ninguém mais te dá sossego. Mas é cada tentação, sabe? Cada tentação oferecendo tanto. Você 24 horas está na sua conta. E promete muito dinheiro. Está na sua conta. Aí você vai naquela empolgação. Ah, não, já pensou pegar isso aí e tal? E vai lá e pá. Aí aquele dinheiro evapora, igual ele entrou fácil, evapora também. Você faz uns planos lá e tal. Aí você, a sua família, vai ficar à mercê daquilo, sabe? Comprometido. Quem fez foi você, mas a família tudo vai sofrer junto. Por quê? Quando você vai lá no dia do pagamento para tirar o seu benefício lá, quando você chega lá, tem coisa errada aqui. Não tem nada errado não, irmão. Errado é que muitas vezes a gente age precipitadamente, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a direção de Deus. E esse homem aqui,
Não foi diferente. Aquela época já tinha isso. Ele pegou pensando no bem-estar da família. Ele foi lá e pegou, só que era diferente de hoje. Hoje você vai no banco, lá. Se deu qualquer problema, o sistema falhou lá. E você, né? Aí, de um jeito ou de outro, o banco não perde. Mas de primeiro, era na base do agiota. O agiota ficava batendo na sua casa lá, tal. E, conclusão da coisa. Aquele homem pegou um empréstimo. A Bíblia não fala para que foi que ele pegou aquele empréstimo, mas ele pegou, sem dúvida alguma, para suprir a necessidade da família. Com ele tinha um propósito, um plano, mas ele não sabia o plano de Deus. De repente Deus resolveu tirar aquele homem, levar ele para a glória. A Bíblia diz que Deus recolheu aquele homem veio a óbito, e aquela mulher ficou viúva. Mas aí o que acontece? Chegou naquele prazo que ele havia prometido de pagar aquela dívida, os credores vêm. Porque a conta vence, irmão. Infelizmente podia não vencer, mas vence. Mas vence. Aquela mulher está tranquila, de repente chega o credor lá. Ela foi atender, tudo sorridente. De repente falou: é o seguinte, o seu esposo fez um empréstimo com a gente aí, de tanto, e nós viemos receber. Pronto, acabou a alegria da mulher. Mas eu não tenho dinheiro, meu esposo faleceu, você não está sabendo que faleceu? Não, mas não tem nada a ver com isso, que ele faleceu, nós quer receber. Ah, mas não tem dinheiro. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma data aqui, tal dia, nós vamos voltar. Se a senhora não conseguir esse dinheiro, nós vamos levar os seus 2 filhos. A única herdade, a única herança que a mulher tinha eram os 2 filhos. Nós vamos levar pela dívida. E aí vão trabalhar para nós. Vai ser servo nosso lá. Irmão, pensa o que passou pela cabeça daquela mulher. E os homens falaram isso, viraram as costas e foram embora. Porque o inimigo, ele não tem amor. Ele tem interesse para tirar aquilo mais importante que Deus nos deu. Esse é o propósito do inimigo. Esse é o interesse dele. Mas quando Deus está no governo, no centro daquela família, orientada por Ele, administrada pelo plano divino, no meio daquela família, o inimigo pode traçar todas as formas, irmão. Deus tem o socorro, o socorro bem presente na hora da maior angústia. Aleluia, a palavra de Deus, ela prevalece. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro na hora da angústia. Não é na hora que você está se banqueteando, porque aqui é fácil você estar cercado de amigos, como o filho pródigo estava. Mas no dia que já viram o filho pródigo chegar com aquela pastinha bonita que ele tinha, que outrora estava cheio de dinheiro, ele estava interessado pelo que tinha dentro daquela pasta, os amigos. Quando acabou o dinheiro, no outro dia o filho pródigo vem com a pastinha vazia. Parece que eu vejo. Os amigos estavam lá, entre aspas. Ah, vamos banquetear aí? Não, mas não tem mais dinheiro não, aqui está só a pastinha vazia, não tem mais nada aqui dentro, acabou. Não, rapaz, penhora isso aí, rapaz, essa pastinha aí vale tanto. Penhora aí, nós vamos, depois nós resgata ela e tal, e o filho pródigo vai e penhorou a pastinha. E no outro dia, sucessivamente, aconteceu a mesma coisa, mas ele tinha um sapato muito lindo, bonito, ele era filho de pai rico. Não, rapaz, esse sapato aí, penhora esse sapato. A ponto que ele perdeu tudo. Não tinha mais nada. Quando ele não tinha mais nada, os amigos, ó. Mas nosso Deus não.
Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Não é quando você está se banqueteando só, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mas quando você está também carente, necessitado, aí que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. E aqueles homens foram embora e deixou a viúva triste, abatida, moribunda, quem sabe chorando. Ela entrou para o seu quarto e foi falar com Deus. E o tempo foi passando. E parece que eu vejo aproximando aquela data que os credores haviam marcado que ia voltar. E quando estava próximo, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, na hora da maior angústia, Ele entra com providência na nossa família. Quando estava para se cumprir o que os credores haviam prometido, aquela mulher levanta de manhã, quando ela olha, vê alguém aproximando da sua casinha simples e humilde, que ela olha, vê que o caminhar daquele homem era diferente, porque o homem de Deus anda de diferente. Aleluia. Eliseu andava tão diferente, irmão, que a mulher, nesse mesmo texto aqui narra a história, nesse mesmo capítulo, pouco para frente, a mulher olhou e falou assim: olha, eu tenho observado, falando com o seu marido, eu tenho observado que esse homem que passa aqui, ó, é um santo homem de Deus. É isso que as pessoas têm que testificar de nós. Não importa o que o inimigo pensa, que os adversários pensam, mas que as pessoas possam olhar em nós e ver a salvação de Deus, a santidade de Deus na nossa vida. Porque nós somos servos de Deus e responsáveis pela nossa família. E nós queremos que a nossa família permaneça debaixo da vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquela viúva olhou, conheceu. Quando Eliseu chega, aí ela se abre. Olha, o meu esposo faleceu. E o senhor sabe que ele servia a Deus. E ele morreu. E contou a história. Eliseu olha e fala: o que eu hei de fazer por você? O que você tem em casa? A tua serva não tem nada em casa. Quando ela disse assim que não tinha nada em casa, o Espírito de Deus disse para ela: você tem. Você tem um pouco de azeite. O que Deus quer dizer para nós nesta manhã? Que na hora mais angustiante da sua vida, porque, irmão, não tem hora mais angustiante quando você quer dar alguma coisa para a sua família. A sua família está precisando. Você como líder daquela família, e você não vê que não há condições nenhuma para você atender o pedido de alguém da sua família. Aí você lembra que você tem azeite de Deus na sua vida. Glória a Deus. E quem tem azeite de Deus, ele sabe aonde chegar no momento certo e na hora certa. E para quem ele deve falar o seu problema. Quando aquela mulher lembrou, ela disse assim: eu tenho um pouquinho de azeite. O homem de Deus é suficiente, se tem um pouco de azeite. Deus quer agir na nossa vida, mas nós temos que preservar. Não precisa ser muito azeite, não. Um pouco de azeite é suficiente nas mãos de Deus para se tornar a nossa vida cheia de bênção, cheia de graça para todos aqueles que nos cercam. Glória a Deus. Eu passei por um momento difícil, irmão. Por um momento difícil. O irmão tem noção? Quando eu renunciei 20 anos de firma, que assumi a igreja, o ministério prometeu de continuar recolhendo meu INSS. Quando eu fui ver, estava com 5 anos que não tinha recolhido nem um mês. Mas isso não quebrou a minha fé. Porque eu estava pastoreando uma igreja, eu estava vendo o que Deus estava fazendo naquela igreja. Na época eu assumi a igreja com 16 crentes. A igreja é bem menor do que essa daqui.
Quando fez 5 anos, nós tínhamos construído outra em volta, e nós estávamos com quase 150 membros registrados em comunhão. Aí o Espírito Santo, quando vinha aquela tristeza de eu saber que eu não ia mais aposentar, aí o Espírito Santo falava, uma alma vale mais do que o mundo todo perdido. Isso me fortalecia. Então nós temos que saber que a nossa família é primordial. É primordial. Mas tem problema. E vai ter problema, sempre vai ter problema. Agora o interessante que eu acho aqui, irmão, que Deus, a família quando está na direção de Deus, aqui, principalmente no Velho Testamento, quando morria o homem, acabava a história da família. Mas essa família aqui foi diferente, ela estava na direção de Deus, no plano de Deus. E o que Deus fez? Quando morreu o marido, nasceu a história da mulher. Aí Deus colocou a mulher. A mulher tinha 2 jovens moços. Deus podia bem colocar a responsabilidade sobre um daqueles jovens. Mas o que o profeta falou? Pede vaso emprestado. Não pede pouco não. Porque Deus quer dar muita. Muitas vezes nós recebemos pouco porque nós pedimos pouco. Mas se nós pedir muito, Deus dá muito. E aquela mulher foi pedir um vaso emprestado para todos da família, todos os vizinhos. Crente tem que ser de bem com todo vizinho, viu, irmão? Por quê? Para nós ganhar alguém para Jesus, primeiro nós temos que ganhar aquela pessoa para nós. Fazer com que aquela pessoa acredite em nós, confie em nós. E aquela mulher pediu, ela voltou no homem de Deus e disse assim, eu já fiz tudo, está lá muito vaso, arrumei muito vaso. Aí o homem falou assim, agora você, o chefe da casa é você agora. Tá vendo? Ficamos meio falando grosso, né? Falando grosso em casa, porque a mulher fala mais fino do que nós, é de natureza. É pouca mulher que fala meio grosso. Aí nós achamos que nós e tal, e começa a falar meio grosso. É nada, irmão. O tom de voz para Deus não muda nada. Deus vai lá dentro. Deus quer se quebrantamos na presença dele. Aí Deus falou para aquela mulher, agora você vai lá, entra você e seus filhos no quarto lá. Fecha a porta. Você é a líder. A história dessa mulher nasceu aqui, ó. Senão hoje, nessa manhã, nós não estaríamos falando dela aqui. Havia acabado. Entra, fecha a porta. Aí você vai mandar os seus filhos. Filho, pega aquele vaso lá, enche de azeite. E foi enchendo. De repente, ela falou, pega mais um vaso. O filho olhou para ela e falou assim, mãe, não tem mais nenhum vaso. Todos estão cheios. Se fosse eu, irmão, quem sabe, ou se fosse qualquer um de nós aqui, a bênção nós já tínhamos recebido mesmo. Administrar é mais fácil. É duro você tocar uma empresa, administrar uma coisa sem recurso. Mas o recurso estava tudo ali. Quanto não tinha de valor ali, daquele azeite ali, ó. Aquelas vasilhas todas cheias de azeite. Mas aquela mulher queria continuar, ou permitir que Deus continuasse no controle da sua família. Ela foi pedir quando estava carente. Quando foi suprido a necessidade ali, que ela nunca tinha visto tanto azeite na vida dela, como ela estava vendo. A Bíblia diz que ela deixou o azeite, deixou o filho lá e voltou lá no homem de Deus. Isso é gratidão. É gratidão. Chegou no homem de Deus e disse assim, ó, profeta Eliseu, eu fiz tudo que o Senhor mandou. E as vasilhas estão todas cheias. Foi pedir orientação
para administrar. Muitas vezes nós achamos que somos hábitos para administrar tanta coisa e nós não administramos até a nossa própria família. O homem de Deus olhou para ela e falou assim: agora você vai, eu vou te orientar você a administrar. Vende o azeite, paga a sua dívida, você e seus filhos vão viver do restante. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós, irmão. Nós somos uma família de Deus. E nós devemos nunca esquecer disso. Nós fazemos parte da maior família na face da terra. Nós só vamos saber a quantidade de membros que tem essa família nossa, sabe quando? Só no arrebatamento. A Bíblia diz, só para dar uma ilustração para nós, a Bíblia diz que são tanto como a areia do mar. Não dá para contar. São tantos como as estrelas dos céus. Também não dá para contar. É a nossa família. E nós temos que ter uma gratidão em nós. Uma gratidão. E sempre dizer: Senhor, eu sou grato a Ti eternamente. Por o Senhor ter me dado esse privilégio de me tirar lá da onde o Senhor me tirou. Tinha tanta gente mais importante do que eu, mas o Senhor me achou eu lá e me tirou de lá. E hoje eu fazer parte dessa família. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, tem momento que eu começo a analisar Hoje eu levantei pela manhã, e quando eu liguei o celular que estava desligado, já vi na tela lá, uma irmã lá de Brasília, ela ouviu o hino que eu postei no Facebook, e ela disse assim: ô pastor, mas que saudade que eu tenho de ouvir o Senhor. Eu peguei, pus o celular lá e saí e comecei a chorar. E minha esposa, sem saber que por quê, está sentindo alguma dor? Eu falei: não. Peguei e mostrei para ela: essa irmã aqui, ó, eu ganhei para Jesus em 92, no ano de 1992, ela era jovem. E a família dela só tinha mãe que era crente. Só a mãe dela que era crente. Os irmãos dela, ela ia para a igreja constante junto com a mãe, porque a mãe, para a mãe não ir sozinha, ela ia. E sempre ela sentava lá no último banco, ficava lá. E eu observando aquilo, como foi um dia eu falei para uma jovem, sentava assim a mocidade, eu disse: quando a Márcia chegar na igreja, a mãe dela chegava e vinha para o círculo da oração, e ela sentava lá no último banco, acabava o culto, ela ia embora. E eu falei para essa jovem é casada hoje, mora aqui em Campinas, essa que eu conversei com ela, orientei ela como deveria fazer. O irmão Hugo sabe aonde a minha filha morava, onde eu morei ali, a minha filha morava também, hoje está alugado. É aquela irmã que mora lá. Ela era jovem também na época. Eu falei para ela: quando você vê a Márcia chegar na igreja com a mãe dela, que a mãe dela vinha sentar no círculo de oração, você levanta e vai lá, traz ela para sentar junto com a mocidade. Porque, irmão, infelizmente, nós achamos hoje que a jovem senta lá, se nós trouxer para sentar junto com a mocidade aqui, está escandalizando, está quebrando regra. A igreja não existe regra, existe direção de Deus.
Porque uma jovem chegar para assistir o culto, e não puder sentar aqui junto com a mocidade nossa, alguma coisa errada está. Se ela não puder cantar aqui com a mocidade, nós estamos mandando ela cantar lá fora. E eu orientei ela, quando foi no domingo, isso foi numa terça-feira que eu orientei essa jovem. No domingo, a mãe dela chegou. Quando a mãe dela chegou, foi para sentar aqui, a jovem levantou, foi lá, convenceu ela e trouxe ela. E o culto foi correndo normalmente. Quando chegou na hora do apelo, eu comecei a fazer o apelo para as pessoas aceitar Jesus. E me lembro que veio umas 2 pessoas aceitando Jesus. E eu sentia que eu não deveria encerrar o apelo. Eu queria orar para não terminar o culto além do horário. Mas algo me prendia. E quando algo me prendia, aquela jovem pegou e bateu nas costas da companheira que foi lá buscar ela e falou: me leva lá na frente. Glória a Deus. Eu estou sem força para levantar. Aquela jovem pegou ela e veio abraçando. Quando chegou aqui na frente, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Então é por causa disso, hoje eu vi aquela mensagem no Facebook. Me deu a lembrança, sabe? E eu sou muito frágil para isso. Eu comecei a chorar. E minha esposa perguntou e eu contei a história para ela. Então, irmão, o mundo está carente, está chorando, está gemendo, estão gritando, estão pedindo socorro, porque a igreja está vivendo os últimos momentos aqui na terra. Quando se fala igreja, está falando a nossa família também está correndo perigo. E me lembro que aquela jovem se batizou, desceu as águas batismais. Daqui a pouco ela estava cantando com a mocidade, cantando na frente. Hoje ela tem 2 CD gravados, canta para Jesus. Deus preparou um casamento para ela, um rapaz empresário lá em Brasília. Casou, é dono da churrascaria lá em Brasília. E de vez em quando ela posta ela na igreja cantando. Aleluia. Então vale a pena. Glória. Aleluia, vale a pena. Vale a pena. E eu quero encerrar nesta manhã dizendo que vale a pena. Ame a sua família, abraça a sua família. Quando aquela jovem se batizou, não demorou muito tempo, um dia ela me procurou no final do culto. Disse: pastor, o senhor não repara não, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Será que vale a pena eu continuar sendo crente? Porque antes de ser crente, eu tinha uma amizade, as pessoas me abraçavam na escola. E hoje até o meu irmão me odeia, porque eu virei crente. Porque eu se tornei crente. Até o meu irmão, que gostava tanto de mim, não me ama mais. Diz que eu passei para o outro lado, ele não me quer saber de amizade comigo, meu próprio irmão. Eu disse para ela assim: é sinal que Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Não desiste. Ser constante. Hoje a família dela toda, serve a Deus. O pai dela na época também não era crente, só a mãe, como eu disse. Hoje toda a família, o irmão dela é casado, a família dele crente, e ela crente, e o nome de Deus continua sendo glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Então fica essa palavra para cada um de nós. Se você já ama a sua família, ama mais. Se você já tem um carisma, um carinho pela sua esposa, tenha mais. Porque aquele irmão presbítero que eu ouvi ele dando aquele testemunho, ele teve que passar por aquilo. E se for preciso, Deus faz com nós também. Deus faz com nós. Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Deus usou o guarda, o rodoviário, para falar com aquele irmão. E o que mais a esposa dele queria ver, ele viu a esposa aceitando Jesus. Uma vez eu estava fazendo um culto fúnebre, e eu contei essa história.
para descontrair um pouquinho, porque o culto fúnebre já sabe, é só tristeza, só choro. E para descontrair um pouquinho, eu contei essa história. Eu falei assim, irmão, tem uma vez que eu estava fazendo um culto fúnebre, e isso aconteceu. Estava fazendo um culto fúnebre. E ali, como é um momento de tristeza, aquele irmão era um diácono da igreja que estava sendo velado. Mas pensa num diácono trabalhoso. Meu Deus do céu, tudo que o pastor ensinava, ele distorcia depois e falava que isso aí não é assim não. Tal, que é isso? Não tem condições e tal. Irmão, se a pessoa não concordar com o ensinamento do pastor, ore pelo pastor. Mas nunca faz isso, porque isso aí é o inimigo que está levando a pessoa a murmurar. E aquele irmão veio a falecer. E no culto fúnebre eu dava oportunidade para fulano, fulano ia lá, meu Deus do céu. Faltava o vocabulário para enaltecer quem já estava morto. Mas uns 3 passos para trás ali estava a mãe, a esposa, com 2 filhos ali, um já. Aí chegou no momento lá que o irmão excedeu tantos elogios, que o menino olhou para a mãe e falou assim, ô mãe, eu acho que eu vou lá ver, acho que não é o pai que está lá dentro daquele caixão não, eu vou lá ver. Porque na igreja era, quando saía da igreja, chegava em casa, só Jesus sabia o que os filhos passavam e a mãe passava. Então, meus amados, a coisa mais gostosa que tem, pelo menos eu não posso nem comparar nenhuma mais, é nós servir a Deus com alegria, Glória a Deus, com gozo, com paz, com harmonia, com gratidão, porque Deus, Ele só nos abençoe, só nos abençoa, é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Ora por mim, eu estarei orando pelos irmãos. Deus que abençoe a todos, em nome de Jesus.